queremos tratar de um assunto tão especial, que é o nosso corpo e a saúde. O nosso corpo, eu, eu quero que você entenda que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tanto é importante que nós termos a consideração devida ao nosso corpo. Nosso corpo não foi dado assim ao bel prazer. O nosso corpo foi comprado por sacrifício de Jesus. Nosso espírito está ali habitando no nosso corpo. E a gente tem que entender que o nosso corpo, quando você tem essa comunhão verdadeira, completa com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, o nosso corpo habita nada tão mais importante do que o Espírito Santo. Será que você não entende a gigantesca dimensão desse Espírito Santo que está habitando em nosso corpo? Então, o nosso corpo ele tem que ter o devido cuidado por nós. Eu já ouvi falar que uma pessoa bebia muito, enveredou pela bebida de uma forma assim demasiada, se tornou dependente. E falaram que quando esse cidadão chegou lá em cima, dizia: mas você não vai poder ficar aqui, porque você suicidou-se. Não, eu morri, foi por problema de cirrose. Eu estava vomitando sangue e terminei morrendo por isso. Não, você suicidou-se. Seja verídica ou não essa história transcendente lá em cima, mas é um fato que ele dimensiona o cuidado ou a falta de cuidado que temos com o nosso corpo e que tem consequências. Eu anteontem estava vendo aqui na mídia, no Instagram precisamente, eu vi que comentava que um jovem pregador de 26 anos, ele estava condenado à morte. Parece que era por câncer. E ele disse uma frase que ficou muito marcada. Ele disse: eu recebi o cavalo e matei o cavalo. Eu recebi a missão e não pude cumpri-la. Achei muito interessante isso, porque ele se referia ao próprio corpo como sendo um cavalo. Recebeu uma bondade de ter recebido o corpo para executar como missão a obra do Senhor. E ele não pôde sair com aquela tarefa de cumprir os desígnios do Pai, porque ele estragou a saúde dele de alguma forma e
morreu tão breve com câncer. Então, a gente tem que estar sempre alerta, a gente tem que estar sempre entendendo que o nosso corpo aqui, verdadeiramente, é a casa, é a morada do Espírito Santo. Como é que você pode ir para um boteco? Como é que você pode encher a cara? Como você pode estar nas orgias sexuais? Como é que você pode estar naquela alimentação desregrada de comer extrema quantidade de gorduras, extrema quantidade de massas, extrema quantidade de açúcares? Evidentemente que vai chegar um ponto que seu organismo não está preparado para aguentar mais os descaminhos, seus descuidados com a saúde. Os seus descuidados com a saúde. Né? Então, nós temos que verdadeiramente entender que o nosso corpo, além de ser o templo do Senhor, do Espírito Santo, o nosso corpo é a condição de nós irmos ser instrumento de Deus. Deus quer sempre que nós tenhamos saúde. Em várias passagens, Jesus curava os enfermos. E algumas vezes ele dizia bem claramente que a doença era resultante, e muitas vezes, dos pecados. Porque ele chegou a dizer, naquele cidadão que estava enfermo, paralítico, em cima de um leito, e levaram esse cidadão a Jesus. Jesus, quando olhou para ele, disse: os seus pecados estão perdoados. Levanta, pega seu leito e vai. E os fariseus começaram a questionar, mas não é muita pretensão desse Jesus dizer que os pecados estão perdoados? Só quem pode perdoar os pecados é Deus e não esse Jesus. Mas Jesus disse: o que é mais fácil? Eu dizer: os seus pecados estão perdoados, levanta e anda, ou eu dizer: você está curado, levanta e anda? E em outras passagens tantas, ele disse: os seus pecados estão perdoados. Não é? Então, ele atrelou as doenças aos pecados. Aos pecados. Mas ele também é um Deus Rafá. Rafá significa Deus da cura. Da cura porque muitas vezes você tem que entender, eu não fiz determinadas coisas, porque, por exemplo, eu nunca fumei. Eu tinha um primo e, com pouca idade, 20 e poucos anos, ele teve um câncer no pulmão, que a dimensão daquele tumor, em pouco tempo, evoluiu para aproximadamente um diâmetro de 10 centímetros. E ele faleceu. E a família sempre questionou: por que isso? Esse rapaz nunca fumou e ele contraiu um câncer de pulmão.
É bem verdade, eu como médico posso lhe afirmar, se a pessoa fuma, está mais vulnerável a ter o câncer do pulmão e de outras partes também. Mas o nosso Deus, como disse, os vossos pecados estão perdoados, você está curado. Nós temos que também entender a dimensão da visão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Ele não vê tão somente a doença originada no corpo, mas ele vê, no geral, uma doença espiritual, uma doença psicológica e a doença física também. Porque as pessoas, muitas pessoas adoecem, sobretudo de câncer, porque são pessoas com temperamento introspectivo, são pessoas que guardam aquela mágoa, aquele ódio, aquele sentimento ruim, aquela vontade da vingança. E em algum momento, as células do seu organismo, elas se desestruturam e aí formam uma cadeia que tem consequência aquele câncer. Não é só do câncer que eu estou falando. Todas as doenças se originam por algum fator envolvido também, como o problema emocional, a depressão, a ansiedade, a pressão alta, o infarto. Mas o Jesus, ele bem disse, tenha cuidado com o vosso corpo. Ele é um templo sagrado. Você tem que ter muito cuidado, porque o próprio corpo de cada um de nós não é nosso, como ele disse. Ele foi comprado com preço alto. Do hebraico, a saúde significa a palavra shalom, que nós entendemos que shalom era tão somente a paz, não é? Mas ele diz assim, o shalom quer dizer saúde e bem-estar, em pleno bem-estar do ser humano. Isso é no hebraico. Já no latim é o salus, que aí fala exatamente o que nós estamos conjugando. Salum significa salvação e saúde. Amém, meu irmão? Faz o seu joinha e se inscreve no canal. E muito obrigado pela sua presença conosco aqui todos os dias, em nome de Jesus. Amém?